Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Teixeira Duarte, que tem vindo a apresentar um movimento corretivo de médio prazo e a grande questão neste momento em relação a esta cotada é perceber se este movimento corretivo o é, na verdade, ou se poderá ser algo mais profundo, como um movimento definitivo de inversão de tendência. Tivemos aqui uma linha de tendência ascendente que foi quebrada em baixa, algo que é natural e, como sabem, não considero que a quebra, a única e simples quebra de uma linha de tendência ascendente, represente de todo o final de um bull market ou de um bear market se for uma linha de tendência descendente. Para isso temos de ter uma contra-reação ao movimento descendente, no caso de uma linha de tendência ascendente. Essa contra-reação tem de se ficar abaixo do ponto de topo da linha ascendente. Temos de ter nova reação descendente e essa reação descendente tem de quebrar em baixa o ponto mínimo relativo antes da inversão, antes dessa segunda reação. O que é facto é que isso acabou por acontecer aqui na Teixeira Duarte, o que acabou por nos levantar grandes preocupações técnicas neste título a partir de certo ponto. Também não é menos verdade que depois dela ter quebrado em alta este máximo relativo, ativou aqui um duplo fundo, apesar de não ser um duplo fundo muito perfeito, porque tivemos aqui uma segunda perna abaixo da primeira perna. A verdade é que tivemos aqui um eventual duplo fundo que me levou, pelo menos a mim, a testar aqui uma entrada na Teixeira Duarte, que acabou por ser stopada. Tinha deixado também, é verdade, um stop muito curto e acabei por ser stopado na Teixeira Duarte, porque acabou por não haver uma repercussão em termos de movimento à medida do esperado. Poderíamos esperar uma reação ascendente mais fulgurosa, digamos assim. Acabou por não acontecer, acabamos por ter uma lateralização seguida de quebra em baixa e neste momento temos a Teixeira Duarte aqui a fazer um mínimo relativo acima do mínimo relativo anterior, depois de ter quebrado o máximo relativo anterior. São dois importantes sinais ascendentes, depois de ter dado dois sinais de fraqueza, e neste momento eu estou bastante em dúvida em relação à Teixeira Duarte, porque não sei sinceramente o que é de esperar. Se por um lado ela deu sinais de fraqueza, também está a dar sinais de força. Por isso, esperarei por uma definição, neste caso em concreto, ou pela quebra em alta do máximo relativo, aqui nos 92 cêntimos, ou pela quebra em baixa do mínimo relativo, nos 70 cêntimos. A definição, ou por um caminho ou por outro caminho, provavelmente dar-nos já o destino de médio prazo. Para já, e no que diz respeito ao médio prazo, manter-me-ei afastado deste título, porque não há sinais evidentes nem de força nem de fraqueza. Apesar de estarmos bastante próximos de uma zona de suporte importante, também não é menos verdade que estamos abaixo, de uma importante zona de resistência. Repare-se, esta zona aqui em concreto, entre os 92 cêntimos que eu referi há bocado e este máximo relativo aqui nos 85 cêntimos, acaba por representar uma zona de resistência. A quebra ou em alta da zona de resistência ou em baixa da zona de suporte levar-nos já a definição. Já no que diz respeito ao curto prazo, as coisas estão um pouco mais bem definidas. Antes de mais, é importante salientar que a Teixeira Duarte tem muito pouca liquidez e isso leva a spikes. Repare-se, spikes enormes intra-horários. Estamos a falar do gráfico horário. Temos aqui spikes, temos aqui gaps. Não é de todo o título ideal para se negociar curto prazo. Mostro apenas o gráfico de curto prazo como indicativo técnico daquilo que está a ocorrer, porque a verdade é que tem funcionado. Temos aqui um fundo em V, tivemos aqui também, aqui foi o tal movimento falhado no próprio gráfico horário, tivemos aqui também uma espécie de fundo em V muito pouco, ou bastante dissipada pela falta de liquidez, repare-se, mas a verdade é que o movimento técnico está lá. E neste momento temos aqui um duplo fundo mais ou menos visível, que acaba por potenciar aqui uma reação ascendente, que já, inclusive, atingiu a sua projeção, mas que, como se sabe, poderá originar um movimento um pouco mais prolongado. Volto a repetir, não é de todo aconselhável a negociação da Teixeira Duarte com base num gráfico horário, ou ainda pior, em time frames inferior a isso, dado o baixo nível de liquidez, mas como referência, cá está, temos aqui um duplo fundo que de facto poderá levar a Teixeira Duarte a caminhos um pouco mais ousados. E também nos ajuda aqui a perceber, no curto prazo, onde é que estão as zonas de definição mais próximas. Se no médio e longo prazo, no gráfico de médio e longo prazo, temos de esperar ainda um pouco para perceber para que lado ela vai pender, no que diz respeito ao curto prazo é um pouco mais fácil. Repare-se, temos aqui
por alto uma zona de um pequeno suporte nos 77,8 cêntimos e uma resistência aqui nos 81,9 cêntimos. Acaba por ser uma zona de resistência. Repare-se também aqui, nota-se uma intensificação de preço que vai servir de resistência, mas para já, no curtíssimo prazo, são estes os dois grandes desafios. Seria ótimo que a Teixeira Duarte, para uma referência de curto prazo, fizesse aqui uma ligeira descida, seguida de uma correção e quebra em alta destes 81,9 cêntimos, para assim se definir em termos de tendência, deixar uma referência de negociação mais curta em relação ao período temporal. Bem, ficamos assim então em relação à Teixeira Duarte, para já, e a grande referência, que é o gráfico diário, e repare-se, mesmo este é um gráfico muito pouco líquido, nota-se perfeitamente pelos movimentos muito pouco amplos. No que diz respeito ao gráfico diário, então, verificar e vigiar para já os 69,9 cêntimos e os 92,4 cêntimos. A quebra em baixa ou em alta de um destes valores acabará por definir a tendência de médio e longo prazo. Bem, para já é tudo então. Obrigado a todos pela atenção e um resto de bom dia.